Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulil karim. A gente falou assim, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. E que a paz e as bênçãos de Deus sejam sobre os seus profetas, mensageiros, o último profeta, familiares e todos do caminho verdadeiro. Amém. Os ditos que eu vou pôr aqui, depois dos dias da noite, a gente vai pôr aqui para escrever, tá? É uns ditos que a gente já falou por várias vezes, mas é a conduta daquele que optou para ser muçulmano ou muçulmana. É uma cartilha que explica a conduta de um verdadeiro muçulmano. São tudo ditos. Eu vou falar direto em português para vocês entenderem a conduta explicada por Muhammad. Os mensageiros, o que eles explicavam? Eles explicavam tudo o que eles faziam, que eles falavam, tudo aquilo que eles colocavam em prática, não era porque eles faziam por inspiração própria. Muitas vezes era inspiração divina. Nós acreditamos. Então ele falou assim, um dito de extrema importância. Certa vez ele olhou para as pessoas ao seu redor e falou assim: eu ensino a vocês duas palavras. Eu ensino a vocês duas palavras leves na língua. E ao mesmo tempo, essas palavras são pesadas na balança. São leves na língua e pesadas na balança. E amadas perante o misericordiador, Deus. Se vocês falarem, vocês terão então tudo isso. Aí ele fala, quais são as palavras? Aí ele falou assim, diga, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim. Diga, glorificado seja Deus, o magnífico. Glorificado seja Deus, o magnífico, uma. A outra, glorificado seja Deus, o grandioso. O que é glória a Deus? Glorificar. Quando você fala glorificado seja Deus, você está falando que toda a glória pertence a Ele. Todas as dádivas pertencem a Ele. Toda a riqueza pertence a Ele. Ele é completo. Está livre de qualquer defeito. Nós temos defeito. Por exemplo, o vivente é Deus, que nunca morre. Nós morremos. Deus não cochila e não dorme. Nós cochilamos e dormimos. Deus não esquece, nós esquecemos. Então Deus é perfeito. A perfeição é Deus, o Criador. Até os profetas e mensageiros não são perfeitos, porque são seres humanos. Mas a mensagem é perfeita. Por quê? Porque a mensagem é divina. Entendeu? Então, glorificado seja Deus, o majestoso. Toda a majestade pertence a Ele. E principalmente no último dia. Quando todos estarão mortos. Vai chegar um dia que toda a criação vai morrer. O anjo da morte vai morrer. Porque o anjo da morte é encarregado de tirar a vida de todo mundo. Aí quando o anjo da morte tirou a vida de todos, vai chegar um momento que Deus falou, então agora é você, morra. Ele vai sentir a agonia da morte. Não vai ter mais ninguém vivo, só o Criador, Deus. E ele vai falar assim, de quem é o reinado? Quem é o rei? Quem é o majestoso? Ninguém vai responder. Ele vai falar, todo o reinado pertence a Deus. O único. Aí ele vai ordenar que soe a trombeta e todos ressuscitam. Entendeu? Então significa glorificado seja Deus, o magnífico. Depois o outro, glorificado seja Deus, o grandioso. O mais grandioso na adoração é Ele, o único. O maior. Quando eu entro na reza agora que a gente rezou, a gente falou Allahu Akbar. Deus é maior. Agora eu estou rezando.
para Deus, o maior de todos, não tem nada maior do que Ele. Significa, Deus é maior, estou rezando. Então deixei de lado o meu serviço, deixei de lado o meu estudo, deixei de lado as minhas brincadeiras. Agora é eu e Deus. Fica proibido eu conversar, comer ou beber. Estou rezando e falando com Deus. E 5 minutos é uma ligação direta entre eu e Ele. Eu estou purificando a minha alma. Então, duas frases que você falar. Subhanallah wa bihamdi, de coração. Subhanallah wa bihamdi. Glorificado seja Deus o magnífico. E a outra, Subhanallah al-azim. Glorificado seja Deus o grandioso. Essas duas palavras, frases, são queridas, amadas e leves na língua e pesadas na balança com boas ações. Que vão precisar. É a conduta. É a conduta de um muçulmano. Por quê? Nós, dia e noite, passamos alegrias e tristezas, estresse. Então, às vezes, querem falar a palavra indevida. Então, em vez de ficar falando palavra indevida, não tem o que falar, glorifica a Deus. No outro dito, ele fala, cada glorificação que você falar, você está plantando uma árvore no paraíso e está perdoando os seus pecados aqui. Por quê? Incentivando você a não falar besteira, nem pensar besteira. Glorifica a Deus. Uma outra conduta, um outro dito. Uma vez um homem chegou até o mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele. Aí esse homem disse assim, ó mensageiro de Deus, quem é a pessoa que tem mais direito sobre mim? Ó mensageiro de Deus, quem é a pessoa que tem mais direito sobre mim? Dentre os seres humanos, quem que é a pessoa mais próxima de mim? Aí o profeta olhou para ele e falou, a sua mãe. Por que a sua mãe? Porque a mãe que gerou ele, que amamentou ele, que cuidou dele. Então não tem ninguém mais direito para você do que a tua própria mãe. Então respeite. No Alcorão Deus falou o quê? Ele falou num versículo, e adore a Deus e não invoque nada junto com Ele. O primeiro direito é adorar a Deus, para nós seres humanos. Depois falou assim, perante a teus pais e perante a vossos pais, tenha a melhor conduta, a melhor benevolência. No outro versículo ele fala, não diga para vossos pais, jamais, uf. Quando é que você fala uf? Qual o momento? Momento de estresse. Ou quando alguém olha para você e fala, pega para mim, F. Para a mãe, se você falar uf, é o maior pecado perante Deus. Então imagina aqueles que batem, xingam e maltratam. Então, o primeiro direito do ser humano é adorar a Deus. O segundo direito, benevolência aos pais. E a pessoa de mais direito a você é a tua mãe. Aí o homem não parou nisso. E depois, qual pessoa que é? Aí o profeta repetiu, a tua mãe, novamente. Aí o homem insistiu na pergunta, tá, mãe. Primeira vez, a tua mãe. Aí o homem insistiu de novo, e depois? Aí ele falou, teu pai. Teu pai, as pessoas próximas, ou os parentes, ou etc. Significa que a mãe veio na frente do pai até. Mas a verdade de ter a conduta e a benevolência. Se você é um muçulmano ou uma muçulmana e quer alcançar Deus, adorando Ele único, tá bom. Mas tem que ter a benevolência. Em morte. Em vida, respeitar, tratar bem, servir. Em morte, suplicar. Fazer caridade em nome da pessoa. Entendeu? Essa é a conduta, ou a cartilha do muçulmano. Aí vai para outra conduta. Certa vez o profeta de novo estava com as pessoas e falou assim para elas, cuidado, tomem cuidado.
Tomem cuidado com os maus pensamentos. Tome cuidado com as conjecturas. O que é conjectura? Achismo. Tome cuidado com os achismos. Aí ele falou, porque muita das conjecturas dentro dos achismos leva à mentira. O que quer dizer isso? Eu desconfio, eu acho que fulano bebe. Não tenho certeza. Eu acho que fulano é corrupto. Eu acho que fulana rouba. Esse achismo, você pode, sem você perceber, criar uma mentira, um fake news. Entendeu? Então deixe esse seu achismo de lado. Se você não tem certeza, o muçulmano verdadeiro, um servo de Deus, só fala aquilo que tem certeza. Imagina hoje uma região sem conjecturas. Imagina aqui a roda sem achismo. Ia ser a roda perfeita. Outra cartilha de um muçulmano. Isso aqui, se você faz isso com a intenção de adorar a Deus, você está adorando a Deus. Não é só a reza adorar a Deus. Essa é a cartilha, a conduta de um muçulmano. A outra conduta. Certa vez, o profeta, que a paz esteja sobre ele, falou: saibam que um servo, todos somos servos de Deus, que uma pessoa, quando fala uma frase ou uma palavra, e ele, quando fala essa palavra, ele não é claro na palavra, naquela frase que ele falou, sabe que essa palavra ou essa frase pode levar ele às profundezas do castigo, ou às profundezas do fogo, numa distância enorme da misericórdia. Significa o quê? Quando você falar, um muçulmano, uma muçulmana que acredita em Deus, ele é claro até na palavra, na frase, independente se é na frase de brincadeira ou numa frase de reunião ou etc. Tem que ser claro naquilo que você fala. Aprende a saber como discursar ou como falar. Se você não tem algo bom para falar, então pega aquele que é a cartilha também. Ele falou assim: quem acredita em Deus e no último dia, não, ou fale o bem, ou então ficar quieto, fique em silêncio. O meu silêncio é adoração. Porque se eu falar, posso estragar. Compreendeu? Aí ele fala aqui uma outra cartilha para a sociedade viver, para uma sociedade, etc, etc. Olha o que ele fala: os deveres de um servo para o outro servo, os deveres de um muçulmano para o outro muçulmano, de uma muçulmana para outra muçulmana. Quais são? Aí ele fala: saiba que tem 5 deveres de extrema importância, que um tem que praticar. É um dever de um para com o outro. Aí ele começa: primeiro, o muçulmano deve dar o salam, ou responder o salam. O que é salam? Paz. Quando eu cheguei, o que eu falei? Que a paz esteja convosco. Se vocês escutaram, pelo menos uma pessoa da roda tem que falar o quê? Aleikum salam. E que a paz esteja com você também. Se ninguém falar, todos pecaram. É um dever meu escutar a tua voz. Eu estou dizendo a paz para você e você não vai retribuir? Por que você é mesquinho assim? Um outro dever, ele falou: visitar o enfermo. Como que eu sou muçulmano e eu sei que na minha região tem um fiel, um irmão passando mal, doente, e eu não visitei para saber o que ele precisa? Ou então, melhor, a pergunta: quem de nós aqui, hoje, ou ontem, ou semana passada, visitou um hospital? Vou dar uma palavra para os enfermos.
É um dever. Quando eu ficar doente, eu quero visita também. Quando você fica doente, todo mundo quer. E como que eu quero, não consigo fazer. Aí um outro dever. Cumprir ou seguir o funeral. O que é funeral? A pessoa morre. Eu tenho que respeitar aquele falecido. Como que é? Tem que lavar aquele morto, o corpo dele. Tem que enrolar o corpo dele numa mortalha limpa e branca. Tem que pegar ele, colocar ele numa posição e todo mundo rezar para Deus pedindo misericórdia sobre ele. Tem que levar ele e enterrar ele no cemitério. Tem que dar apoio para a família que ficou, se precisa de alguma coisa. Quem daqui, ou quem? Eu ou você? Quanto tempo não faz isso? Aí tem outro dever. Atender o convite. O irmão teu te convida porque ele está sendo generoso. Se esse convite não tem nada de ilícito, porque se tiver ilícito, esquece, não posso participar. Se não tem nada de ilícito, então eu tenho que me esforçar para atender o convite e depois retribuir. Aí o último dever, simples, e muitos nem pensam nisso, e nem praticam. Se a pessoa agora, esse rapaz daqui, ele pega e espirra. Muitos de nós, às vezes, você fala saúde. Na religião islâmica, é incentivado. Se ele espirrou, a primeira coisa que ele tem que falar, graças a Deus. Louvado seja Deus. Alhamdulillah. Aí eu escutei ele fazer isso, eu falo para ele, Yarhamukallah, que Allah tenha misericórdia e piedade de ti. Se eu não falar isso para ele e eu escutei, eu pequei. Ele retribui e fala para mim, Ihdikumullah wa yaslah balakum, e que Deus te oriente seus passos e os seus caminhos. Um retribui para o outro. Agora, se ele falou graças a Deus e espirrou, e eu não falei para ele que Deus tenha misericórdia de ti, eu fui mesquinho. E o mesquinho peca. Imagina todo mundo praticando isso. Quantos tem aqui em Criciúma? 200 mil habitantes? Imagina 200 mil habitantes praticando esses deveres. Cidade perfeita. Uma outra coisa da cartilha de um verdadeiro muçulmano. Olha o que o profeta falou. Que a paz tenha sobre ele. A pessoa que presenciar um funeral, até o momento de chegar a hora da reza e todos rezarem, pedindo misericórdia para o falecido, ele vai ganhar uma recompensa de perdão do tamanho de uma montanha chamada Uhud. Lá em Medina, essa montanha de Uhud, ela praticamente o bairro São Luís inteiro. Essa montanha de tesouros do perdão, ou seja, seus pecados vão sendo perdoados. Aí se essa pessoa, além de rezar, ele acompanha o enterro, ele ganha 2 vezes a mais. Eu só de cumprir com o funeral de um falecido, Deus está perdoando os meus erros que eu tenho e estou cheio. E hoje a gente vê funerais e funerais vazios. Ninguém está nem aí. Aí ele continua falando, explicando a cartilha de um muçulmano. Esse aqui é bem simples, olha o que ele fala, nesse dito profeta. E tudo que ele falava, o profeta, era inspiração divina, não era inspiração dele. E olha o que ele está falando para a gente. Ele falou assim, uma vez um grande companheiro, próximo dele, conhecido como Abu Huraira, ele falou assim, eu nunca vi o mensageiro de Deus rejeitar um alimento. Todo alimento que era oferecido para ele, ele nunca rejeitava. Aí ele fala mais, se ele tinha vontade, ele comia, mas não rejeitava.
Se ele não tinha vontade, ele não rejeitava jamais. E nem fazia cara de desgosto. Ele não comia, mas não rejeitava. Ele pegava o alimento e levava. Hoje, a gente menospreza. Entendeu? A cartilha de um muçulmano é adoração a Deus. Não é só rezar, mas tem que rezar também. A outra coisa que ele põe na cartilha, por exemplo, qual é o dia da congregação que é obrigado os muçulmanos se juntar? Sexta-feira, meio-dia. Ao meio do dia, nas casas de Deus. O que acontece ali? Os muçulmanos discutem a preleção do orientador. O discurso. O discurso simples. Olha o que ele fala sobre isso, o profeta. Se um orador entra na mesquita da sexta-feira e o orientador começa a preleção, o discurso, e esse orador está sentado e o outro está fazendo algum tipo de barulho, aí esse aqui fala para o outro, fique quieto, o falar dele pode anular a toda a reza da sexta-feira para ele. Por quê? Ele está falando assim, quando o orador começa a falar, no outro dito, todos devem ficar em silêncio, porque faz parte da oração. Prestar atenção no orador. Isso, você vai dar atenção no que ele está falando, para que você saia da mesquita com benefício, e não sair sem benefício, com zero. Você vê em várias mesquitas, aqui no Brasil e no mundo. Você vê um lendo revista, você vê o outro mexendo no tapete, o outro está lendo o Alcorão. O Alcorão é bom ler, mas não nesse momento. Manual do muçulmano, que muitos desconhecem. Entendeu? Um outro manual simples de purificação, de limpeza. Uma vez, o profeta olhou e falou para as pessoas, se vocês... Ele falou assim, se não fosse pesado, e eu sei que é pesado para todo mundo aqui, ele falou assim, se não fosse pesado, eu iria colocar como obrigatório para todo mundo limpar os dentes sempre que forem rezar. O que é limpar o dente? Escovar. Tem uma escovinha que todo mundo usa que é siwak, aquela madeirinha. Entendeu? E a escova, normal. Por quê? Porque você vai na mesquita, você vai rezar, além dos anjos, tem os seres humanos, seu irmão do seu lado. Eu estou rezando com mau hálito, vou estar incomodando todo mundo. Então vai rezar, escova o dente e vai na mesquita. Entendeu? No outra cartilha ele falou assim, ó, se algum de vocês vier a comer cebola, então não vá rezar na mesquita até você tirar o cheiro. Ou seja, ele ensinou toda a conduta de adoração, de limpeza, de como não incomodar, de como veio para quê? Para ensinar para nós como sentar, andar, falar e olhar. Olha o que ele falou. Você vê que a oração, a reza, todo mundo reza em grupo, é enfileirados e todo mundo fazendo tudo no mesmo tempo. Olha o que ele falou. Eu temo que quando eu estiver rezando, ou quando o líder na oração está rezando, e as pessoas atrás, uma delas se levante antes, ou se mexa antes do líder da reza. Eu temo que essa pessoa que fez isso antes seja considerado como um ignorante perante Deus. Ou seja, a religião islâmica veio para ensinar quando aquela pessoa que for colocada como um líder, independente de quem ela for, ou líder na reza, ou líder na mesquita, ou líder na cidade, é obrigado a respeitar, independente das suas divergências. Compreendeu?
Das condutas são várias. Só vou falar algumas, para a gente pegar a cartilha de um verdadeiro muçulmano. Ele diz assim: a pessoa que for para uma mesquita com a intenção de se aproximar de Deus, aprender ou rezar, toda vez que ela for para a mesquita, Deus coloca os anjos preparando para ela um lugar especial, perdoando os seus pecados, incentivando a pessoa a frequentar ambientes agradáveis e se afastar de ambientes desagradáveis. O outro dito, estou acabando, só para... Ele fala assim: dentre os sinais da hipocrisia, são 3. Quais são os sinais da hipocrisia? Quantos são? 3. E esses 3 sinais, qualquer um de nós aqui pratica, ou pode praticar. Ele falou assim: primeiro, quando falar, durante a fala ter mentira. A mentira é proibido. Quando você falar alguma coisa, fala a verdade. O profeta falou assim uma vez: eu gosto de brincar com as pessoas, mas na minha brincadeira eu só falo a verdade. Então brinca, mas não fala mentira. Depois, então a mentira é um sinal de hipocrisia. A outra coisa, ele falou: quando fazer um acordo ou uma promessa, deve cumpri-la, desde que este acordo ou a promessa não tenha algo ilícito. Caso tenha algo ilícito, fique longe. Mas já que eu fiz a promessa ou acordo, verbal ou por escrito, eu tenho que cumprir. E a outra coisa, a traição. Se você tiver algo de responsabilidade e de confiança, evite a traição, porque a traição é características de hipocrisia. Esse tipo de hipocrisia, qualquer um de nós pode ter, só que a gente tem que trabalhar para tirar do nosso coração isso. E a hipocrisia maior é aquilo que está aqui dentro. Eu falo para você que eu sou um fiel, mas dentro de mim eu sou um hipócrita. Eu apenas quero alguma coisa de você. E para encerrar, o profeta falou assim, que a paz tenha sobre ele: certamente eu fui enviado, e todos os profetas foram enviados por Deus para transmitir o caráter e a conduta verdadeira. Noutra palavra ele fala: as pessoas mais próximas de Deus e mais amadas são aquelas que têm akhlaq, conduta, caráter. Ou seja, imita o profeta na tua vida. Quem aqui quer imitar Muhammad, quer imitar Jesus ou quer imitar Abraão? Quem de nós imita eles? Ou quer seguir eles? Agora, quem aqui está seguindo o youtuber famoso? Uma pessoa no Facebook ou no Instagram? Ou um artista, ou um cantor? Muitos. Agora, seguir o Muhammad, ou Jesus, ou Abraão, esses que vieram para ser seguido. Entendeu? Para transmitir para nós como nós devemos viver e formar uma sociedade digna e justa. Caso contrário, a gente só vai procurar a justiça, mas não vai achar. Vai procurar a felicidade, mas não vai achar. Agora, quando eu seguir de verdade esses homens, automaticamente eu vou encontrar. Que Deus perdoe as nossas falhas e faça de nós pessoas iluminadas, verdadeiras, e coloque para nós o perdão e abençoe nossos lares. Wallahu a'lam wa sallam. Agora, vocês falaram que no fim de vocês, vou colocar todo mundo aqui na live. Põe todo mundo aqui, ó. Pronto, falou que não apareceu, né? Não, agora quem quiser perguntar alguma coisa, tiver dúvida, não entendeu, pode falar. Estou aqui para... Pode falar, vou desligar aqui, ó, fica até mais...